Olá! Neste tutorial eu vou te ensinar a criar uma ilustração 2D de uma câmera fotográfica e transformá-la em poucos passos em uma ilustração 3D no Illustrator. Então nós vamos aprender a desenvolver essa ilustração 2D e transformá-la nesta versão aqui 3D. Eu vou deixar esse arquivo para download também para que você possa acompanhar e fazer o seu tutorial aí seguindo a paleta de cor já criada. Então, o primeiro passo é com a ferramenta de retângulo, nós vamos clicar em qualquer lugar na tela e definir um tamanho de 570 por 320 pixels e vamos dar um OK. Com a ferramenta de conta-gotas, nós vamos selecionar aqui o azulzinho do fundo. Em seguida, nós vamos então fazer mais um retângulo. Vamos clicar aqui no retângulo em qualquer lugar da tela e vamos definir um tamanho de 265 por 45 e vamos dar um OK. Com a ferramenta de seleção direta, vamos alinhar estes dois elementos, então selecionando os dois e clicando mais uma vez no nosso retângulo para dizer para o Illustrator que nós queremos alinhar de acordo com o centro do nosso retângulo e vamos clicar aqui. Depois disso, nós vamos arredondar este retângulo maior. Vamos colocar aqui até dar mais ou menos 25 pontos por aí. Não precisa ser exato, é só uma ilustração, né? E agora a gente vai unir. Então, arrastando aqui com o Shift pressionado, nós vamos unir agora esses dois elementos. Como que a gente faz isso? Com a ferramenta de Pathfinder. Se não estiver aparecendo aqui para vocês, basta ir em Janela e selecionar, então, a opção de Pathfinder. E ela vai aparecer aqui. Então, basta nós unirmos os dois elementos. Depois disso, com a ferramenta de seleção direta, nós vamos selecionar estes 4 pontos e clicando aqui nesse vértice de arredondamento, nós vamos ir até o final, até arredondar o máximo. Feito isso, nós vamos então pegar a ferramenta de elipse e vamos fazer um círculo. Clicando em qualquer lugar na tela, nós vamos definir um tamanho de 345 por 345 pixels e damos um OK. Com a ferramenta de seleção direta, nós vamos alinhar este círculo com o nosso retângulo, então clica mais uma vez no fundo e vamos centralizar aqui no meio. E vamos depois posicionar mais ou menos aqui, deixando sempre um pouquinho dessa sobra aqui embaixo. Então agora nós vamos criar mais um retângulo, vamos já selecionar aqui no conta-gotas a cor rosa e vamos clicar aqui na ferramenta de retângulo. E nós vamos desenhar aqui um retângulo que venha mais ou menos daqui até aqui assim. E está feito mais uma parte aqui da nossa ilustração. Em seguida, nós vamos dar Ctrl C neste nosso círculo e vamos dar Ctrl Shift V para colar no mesmo lugar. E vamos com Shift Alt pressionado, nós vamos clicar e arrastar e diminuir um pouco o tamanho dele. E com o conta-gotas, nós vamos selecionar esta cor do azul aqui. Com a ferramenta de seleção direta, vamos dar um Ctrl C e mais uma vez um Ctrl Shift V no mesmo lugar. E vamos selecionar a cor amarela. E com a ferramenta de seleção, nós vamos de novo com Shift Alt pressionado, arrastar e diminuir o nosso círculo. Mais ou menos desse tamanho aqui. Mais uma vez, Ctrl C, Ctrl Shift V, vamos com o conta-gotas, agora nós vamos selecionar o rosa. Com a ferramenta de seleção direta, Shift Alt pressionado e vamos reduzir esse nosso círculo. E, por fim, uma última vez, Ctrl C, Ctrl Shift V e vamos com o conta-gotas selecionar o azul escuro. Com a ferramenta de seleção direta, Shift Alt pressionado e vamos então reduzir o tamanho do nosso círculo. Ok. Agora vamos para os detalhes da nossa câmera com a ferramenta de elipse selecionada. Vamos criar uma clicando Shift e arrastando, mais ou menos nessa região aqui, para ficar bem certinho aqui no centro, né? Colocar este meio aqui. E vamos duplicar aqui, criar mais uma e diminuir com Shift Alt pressionado. E vamos com a ferramenta de conta-gotas selecionar aqui o rosa e posicionar mais ou menos aqui. E vamos criar agora também o nosso flash aqui lateral com a ferramenta de retângulo. Vamos desenhar aqui o nosso retângulo, vamos escolher a cor branca
E agora, com a ferramenta de seleção direta, vamos arredondar todos os cantos. E está feito, então, o desenho da nossa câmera. Vou selecionar tudo e vou arrastar para baixo para poder fazer, então, o coraçãozinho aqui em cima, conforme a nossa ilustração. Para fazer o coração, nós vamos criar mais uma vez um retângulo. Então, aqui nós vamos definir o tamanho de 270 por 240 e vamos dar um OK. Depois disso, nós vamos selecionar então a ferramenta de estrela, clicando em qualquer lugar da tela, nós vamos definir aqui 3 pontos e vamos dar um OK. Assim, já fazemos um triângulo, não precisa a gente desenhar. Selecionamos então a ferramenta de seleção direta e vamos posicionar mais ou menos aqui, e deformar um pouco esse nosso triângulo aqui, para que ele fique mais ou menos aquela ideia ali. E vamos unir todos esses pontos. Seleciona tudo. E vamos, então, usar o Pathfinder para unir. E com a ferramenta de seleção direta, então, nós vamos arredondar aqui a nossa forma. Também, visualmente, da maneira que você achar melhor. Aqui, perto do 25 também já ficou bacana. Agora, nós vamos deslocar essa forma para fazer aquele contorno. Então, nós vamos em Objeto, Caminho, Deslocar Caminho. E vamos definir um deslocamento de 20 pixels e vamos dar um OK. Com o conta-gotas, nós vamos selecionar o nosso rosa aqui e pronto. Por fim, só falta o nosso coração. Como que a gente vai fazer isso? Então, é muito simples. Com a ferramenta de retângulo, nós vamos fazer 3 quadrados. Então, nós vamos selecionar o Shift e vamos arrastar para que ele fique quadrado, né? Então, desenhou o nosso primeiro quadrado com a ferramenta de seleção direta e o Alt pressionado. Com o Shift, nós vamos então deslocar ele até o meio. Então, perceba que ele está bem aqui, um do lado do outro. E mais uma vez, nós vamos deslocar ele para cima, até que ele fique bem no meio aqui, Aí, veja que ele ficou já quase o nosso coração. O que a gente vai fazer agora? Selecionamos esses 2 quadrados aqui e com a ferramenta de seleção direta, nós vamos arredondar todos os cantos. E está pronto o nosso coração. Com a ferramenta de seleção direta, nós selecionamos tudo, vamos dar um Pathfinder aqui e vamos girar para que ele fique certinho. Então, com o Shift pressionado, nós vamos rotacionar uma única vez. Agora, nós vamos centralizar aqui. Então, seleciona esse objeto, clica mais uma vez e depois centraliza. Aqui nós podemos aumentar mais um pouquinho, né? E ele vai ficar mais ou menos assim. Então agora nós vamos agrupar todos os elementos e vamos apertar com o botão direito, agrupar, ou então o Ctrl G no teclado. E já temos a nossa ilustração 2D finalizada. Então eu vou deixar ela aqui do ladinho e vou duplicar para nós fazermos o efeito 3D para a gente ver a diferença. Então com o Alt pressionado e o Shift, eu vou arrastar aqui. Então, como que a gente faz agora o efeito 3D? Nós vamos, então, em Efeito, 3D e Materiais, Extrusão e Chanfro. Aqui, nós vamos, então, definir a opção Inflar. Em Profundidade, nós vamos deixar 10 pixels, em Torcer com 0, Estreitamento 100 e Volume também 100. E agora aqui nessas rotações nós vamos deixar tudo com 0, porque nós não queremos que ele rotacione. Em seguida nós vamos em Materiais e escolhemos a opção aqui Padrão. E em Aspereza vamos definir como 0,63. E em Metálico nós vamos colocar 0,2. Em seguida nós vamos na opção de Iluminação. E aqui em intensidade, nós vamos definir, então, 95%, a rotação em 90%, a altura em 48%, a suavidade em 90% e a intensidade em 50%. E vamos colocar uma sombra, então, no nosso objeto. Eu quero deslocar um pouquinho aqui o objeto. Então, eu vou colocar 5%, e aqui nas bordas da sombra, nós vamos colocar 260. Então, agora nós vamos renderizar para que fique finalizada a nossa ilustração, basta nós clicarmos aqui nesta opção.
E pronto, está finalizada a nossa ilustração. Ficou muito genial, não é mesmo? Mas agora você deve estar se pensando: João, mas se eu quiser aplicar o mesmo efeito em outra ilustração, eu tenho que colocar todas estas especificações na minha nova ilustração? Não precisa, basta você copiar estes efeitos. Como que você vai fazer isso? Então eu tenho aqui essa outra câmera que eu também desenhei, que é uma câmera Polaroid, e eu quero aplicar o mesmo efeito nela. Então como que eu faço? Eu vou vir aqui nas minhas camadas e eu vou achar qual que é a camada aqui que está essa minha ilustração. Então, veja bem, ó, ele já ficou azulzinho aqui, então significa que essa minha ilustração está nesta camada aqui. E eu quero colocar, então, aqui na minha Polaroid, que é esta camada aqui. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesta bolinha aqui, com o Alt pressionado, eu clico e arrasto para esse grupo aqui, que é a minha Polaroid, e solto. E a partir disso, ele já vai copiar o efeito e vai aplicar na minha nova camada. Veja só, está pronto aqui o mesmo efeito dentro da minha Polaroid. Muito bacana, né? O Illustrator sempre facilitando a nossa vida com efeitos geniais. E se você deseja aprender Illustrator do zero comigo, com dicas muito valiosas, exemplos concretos, com projetos reais, que às vezes eu trago de exemplo, você pode estar acessando o curso Aprendiz de Illustrator que tem aqui na legenda. Espero que você tenha gostado deste tutorial e até a próxima!